como vai? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos felizes. Mais uma vez podemos estar juntos pela graça de Deus. E hoje nós podemos nos reunir para aprender mais de Cristo Jesus, Ele que é manso e humilde de coração, né? E claro, aqui nos 7 pontos da lição. E infelizmente, lutando com os novos equipamentos, ficamos essas 2 semanas em silêncio. Postamos apenas um conteúdo na semana passada e eu acredito que você deve ter visto. Ele é interessante e eu acredito também que já estamos prontos agora para continuarmos com nossas sessões semanais e oremos a Deus que não tenhamos mais essas interrupções, porque por amor a vocês nós precisamos continuar a ser constantes. Então vamos orar e pedir logo a presença do nosso professor por excelência, né? O Espírito Santo. Oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos dás. Nos ensinaste e aprendemos. Obrigado também porque temos novo equipamento. Por favor, Senhor, coloque a tua mão para que possamos aprender a lidar com ele e assim possamos continuar a ter esses encontros espirituais necessários para um tempo turbulento como o nosso. E agora ensina-nos a tua palavra, revela-nos os teus segredos, motiva-nos para vivermos segundo a tua vontade. Abençoe o meu irmão e a minha irmã que estão ouvindo e que estão comigo aqui neste momento. Nós te louvamos, nós te agradecemos e sabemos que ouves a nossa oração, porque a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a lição número 10, ela é a sequência das lições que falam sobre fé, e sobre lei, pecado, evangelho. Lições importantes, necessárias para serem compreendidas, de tal forma que não possamos nos perder espiritualmente. E porque o engano está cada vez mais pior, a apostasia em nosso meio cada vez mais crescente, né? E só Jesus para nos ensinar a sua palavra e nos guardar de tal forma que possamos reconhecer o caminho. Então, são lições importantes. Se você não estudou essas 2 últimas lições, por favor, estude. E agora a lição número 10, essa lição que está relacionada da resposta humana ao plano da salvação. Então, depois que ouvimos como Deus quer salvar-nos, depois como Ele providenciou a salvação para o homem, então a lição número 10, ela fala sobre arrependimento e perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas não só isso, para nos purificar de toda a injustiça, não é de algumas injustiças, não é de algumas injustiças, toda a injustiça, todo pecado. Ele tem poder para nos purificar e estarmos perfeitos em sua presença. Uau! Não só perdoar, que é declarar inocente no sangue de Jesus, mas purificar, que é tornar limpo. Isso já é ação, não é simples declaração. Não só para dizer você está perdoado, mas para lavar o caráter, as vestes, que vamos ver daqui a pouco, no sangue de Jesus, e as vestes, esse caráter, se tornar totalmente limpo, livre de todo o pecado. Essa é a palavra de Deus e essa é a promessa de Deus para conosco, se nós respondermos positivamente com arrependimento e confissão dos nossos pecados. Uau! Isso é evangelho. Isso é evangelho. 1 João 1,9. Uau!
Ah, soa bem, né? Soa bem ouvir isso. Um pecador precisa ouvir isso. Que o Senhor providenciou não só o Cordeiro para perdoar os pecados, mas providenciou a água, que é o sangue de Cristo Jesus, para purificar. Vamos aos 10 pontos. Vamos aos 10 pontos. Então, o primeiro ponto é esse. Vida moderna. Um desafio para ser cristão. Verdadeiramente, para respondermos positivamente ao plano da salvação, o que Satanás fez? Para nos distrair da resposta positiva, criou uma série de coisas na vida cotidiana e nos deixou quase que sem tempo para respondermos positivamente ao plano da salvação. Num relacionamento, vocês sabem, num relacionamento é necessário que seja sacrificado tempo e dinheiro. Estranho, né? Tempo e dinheiro são necessários para manter um relacionamento. Não é à toa que a Bíblia fala que quando Jesus morreu, pagou o preço mais alto. Pagou. E Jesus não só gastou tempo vindo viver na terra para manter um relacionamento conosco, mas ele gastou também. Gastou. Isso entendeu? Gastou o seu sangue, preço mais alto. Então, claro, então me refiro ao dinheiro na sua mais variedade de representação que ele pode dar. Dinheiro, todo o tipo de preço que é cobrado, o relacionamento verdadeiro ultrapassa isso. Então, para entrarmos nesse relacionamento com Deus, também precisamos desprender ou sacrificar ou gastar tempo e dinheiro. Mas a vida cotidiana, ela nos fala, não, você não tem tempo, você tem que trabalhar. Sai às 8 e volta às 20, volta às 23. Por exemplo, os irmãos que vivem em Luanda, pior ainda. Pior ainda. Quase que não há tempo para Deus. E quando ganha o seu salário, quando ganhamos coisas, depois de gastar tempo, agora não conseguimos também sacrificar o nosso dinheiro, os nossos valores, para manter o relacionamento com Deus. Tem que comprar comida, tem que construir casa, tem que pagar a escola, tem que pagar. Quando você espanta, já não sobrou nada para manter o relacionamento com Deus. Não há mais como investir no relacionamento com Deus. Resultado, o cristão não tem Bíblia, o cristão não lê, não tem livros, o cristão... Uma série de coisas. Gastamos dinheiro para comprar tudo, menos para comprar as coisas que melhoram o nosso relacionamento com Deus. Aconteceu com o exemplo que a lição deu. Ela teve tempo para tudo, menos tempo para se preparar para o relacionamento verdadeiro com Deus no sábado. Então todas as coisas, algumas coisas então transpassaram no tempo e chegaram até ao dia de descanso. O dia de manter um relacionamento fixo com Deus, santo com Deus. Começou a lavar a roupa, começou a passar a roupa, começou a cozinhar, começou a fazer coisas. Ela deixou claro que o assunto não é o que fazer ou o que não fazer. Quer saber o que fazer ou não fazer? No dia do sábado, lê o Espírito de Profecia, lê Conselhos para a Igreja, lê A Ciência do Bom Viver, lê o Lar Adventista. Aí tem muito conselho sobre o que fazer e como preparar o sábado. Tem muito conselho. O ponto é que não sobrou tempo para um relacionamento com Deus. E quando ela deu conta que o relacionamento com Deus estava a ser beliscado,
ela começou a chorar. Uau! Ela amava a Deus, diz o texto, mas era fácil esquecer que Ele deu o sábado como um presente para fortalecer o relacionamento de ambos. Tempo. Lágrimas silenciosas escorreram enquanto ela permanecia na cozinha. Você se importa com o que Cristo acha sobre você? Porque, do contrário, se permanecermos nesta vida, neste corre-corre da vida, o nosso relacionamento com Deus vai ser beliscado. O nosso relacionamento com Deus vai ser beliscado. E como ela amava a Jesus, e ela se lembrou dos conselhos da Bíblia, o exemplo de Marta. A Marta estava atrapalhada com panelas. Cozinhar, vê como a Bíblia mostra. Quando realmente amamos alguém, até algumas coisas, depois elas se tornam, nós vamos achá-las fúteis. Maria achou que ficar aí o tempo todo a cozinhar era fútil. Ela preferiu ficar aos pés de Cristo. Não é que cozinhar é pecado, tá vendo? Não é que cozinhar para a visita estava errado, mas é que a visita era o mais importante que cozinhar. E Jesus deixou bem claro, olha, Jesus era a visita, que ia receber a comida. Mas ele disse mesmo, olha, Maria tá em melhores condições, ó Marta. Você está mal. Tá a fazer prioridades erradas. Então, ela se lembrou desse conselho. Queridas irmãs, muito atoladas com o dia a dia. Até vocês levam pasta na igreja, mas na pasta não tem Bíblia, tem iPhone. E não vamos nos mentir. O iPhone tem Bíblia digital, mas vocês não leem. Levam pasta, mas na pasta tem chinelo e telefone. Porque é chinelo para trocar de sapato de casa para a igreja com sapato. Quando termina a adoração, põe Sabrina. Na pasta não tem Bíblia. E dissemos que somos cristãos, temos um relacionamento com... Não temos. Não temos. Deveríamos ter, mas não temos. É só se lembrar de que num relacionamento nós precisamos sacrificar quê? Tempo e dinheiro. Todo relacionamento, relacionamento entre amigos, se você não tem tempo para fazer coisas pelo amigo, não tem dinheiro para fazer coisas pelo amigo, então ele vai, até um certo ponto, a vossa amizade quebra, morre. Porque o tempo até o tempo e o dinheiro é que vão proporcionar a comunicação que temos dito que é essencial no relacionamento. O tempo e o dinheiro proporcionam a comunicação. E depois vem outras coisas. Se eu não vou dar tempo, não vou reservar tempo para falar com meu amigo, se ele não está presente, então vou gastar saldo e dinheiro para falar com amigo, para manter a comunicação. Está sempre envolvido tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Provérbios 8,13. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Deus está a se referir a quê? Tempo e dinheiro. Relacionamento com Deus precisa de tempo e de dinheiro. Façamos os possíveis, levemos isso em oração. Senhor, eu preciso, me ajuda a guardar, a reservar tempo e dinheiro, a investir no nosso relacionamento. Nós precisamos fazer isso, se é que o amamos. Então, quem tem um verdadeiro relacionamento se importa. Esse é o segundo ponto. Provérbios 28, verso 13. Esse texto é quase que ignorado, porque agora a cantiga é vamos viver pecando, né? Não se preocupem
não se preocupem. Vivam só, desde que você crê em Deus, está tudo bem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Encobrir as transgressões, justificar os meus erros. Eu mesmo justifico os meus erros. Não, ainda vai lá, eu só tenho algumas namoradas, mas também eu não tenho cargo na igreja. E o tio X, que tem cargos na igreja, vem ver como eles dormem com as meninas. Chama-se justificar, encobrir a transgressão. Não tem problema, eu vivo o que vivo, mas pelo menos eu não tô na frente da igreja. Mas e o X? O que encobre as transgressões. Quando nós pregamos e diluímos a palavra, diluímos a lei de Deus para não sermos, para não chocar contra o pecado. Porque senão vão me entender mal e depois vão me chamar nomes. Então, quando você não apresenta a palavra de Deus para que o pecador sinta que ele está ofendendo a Deus, você está encobrindo a transgressão. Os que encobrem as transgressões nunca prosperarão. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o segundo ponto. Quem verdadeiramente tem um relacionamento, ele se importa. Se importa com o quê? Com o outro. Quando estamos em pecado, nós ferimos a Deus. Nós não justificamos os nossos pecados com as nossas ações. Querer fazer boas doações na igreja para não me eliminarem. Fazemos um monte de doações para não serem eliminados. Estamos encobrindo nossa transgressão. Então não nos importamos com o que Jesus acha sobre nós. Nos importamos com o que os homens acham sobre nós e não com o que Deus acha. Esse é o grande problema. Não nos importamos com Deus. E o que acontece? Não choramos pelas nossas transgressões, então não temos arrependimento, não nos arrependemos. E isso não causa em nós angústia. Então, porque não choramos, não somos levados à renúncia do pecado. Porque não há arrependimento. Porque quando nos importamos, o Espírito Santo, ele nos fala, olha, você está em pecado. Então, choramos pelas transgressões que nos trazem angústia, porque entendemos que Deus está triste conosco e nos importamos com isso. Então, somos levados à renúncia do pecado. Leia, essa é a citação do Desejar de Todas as Nações, a página 233. A verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecados acariciados se interpõem entre nós e Ele. O pecado fica entre o nosso relacionamento. E o marido chega em casa, olha para o telefone e descobre que ela viu tudo e encontra ela a chorar e ele pergunta, estás a chorar quê? Ela fala, então você costuma me trair? Ele fala, você não sabe, eu não sou o único. Todos os homens são assim. Quem ama se importa. Ah, Jesus, eu vou fazer isso, você me entende. Eu posso fazer isso, Deus vai me entender. Não. Se você realmente o amasse, você se importaria. Eu me importo com o que Deus pensa sobre mim. Esse é o apelo da Bíblia. Confessar e deixar. Lutemos para confessar os nossos pecados. Pecados conhecidos, acariciados. E serem deixados. Esse é o conselho da Bíblia. Pregadores vêm e falam, não se preocupem, desde que você crê em Deus. Não é verdade. Você crê em Deus sim, mas você vai ter um relacionamento com Ele. E para ter relacionamento com Ele, você precisa se sacrificar. O eu tem que morrer. E se sacrificar é abandonar defeitos. Defeitos que beliscam o relacionamento, como pecados acariciados.
pecados acariciados, pecados que você conhece, os pecados que eu conheço. Então somos levados à renúncia do pecado. Exige sacrifício. Depois então que nos arrependemos, o Senhor nos justifica. E a justificação, esse é o terceiro ponto, a justificação é pela fé. Vamos entender Atos 3, o capítulo 3, o verso 18. Vamos entender e então ver como acontece essa justificação, quais são os frutos de um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira confissão. 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. É isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender-se, confessar, conversão. Conversão agora é lavar as vestes, lavar o caráter. Mas isso acontece porque acontece essa conversão, sejam apagados os vossos pecados, isso é a justificação. Mas como é que acontece a conversão? E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor, no livro E Recebereis Poder, é um livro de meditação. Ellen White diz que a presença do Senhor, o refrigério da presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo. E ela compara com a chuva temporã que aconteceu nos Pentecostes e a chuva serôdia. A igreja de Deus, ela precisa arrepender-se. E a pergunta é, por que não recebemos ainda a chuva serôdia? É porque estamos em pecado. Do contrário, se não estivéssemos em pecado, então já teríamos recebido a chuva serôdia. A chuva serôdia só vai acontecer se nós estivermos em justiça com Deus. Arrependei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Convertei-vos para manter limpo, para manter-se justificados. Conversão. Esse é o segundo ponto. E não queremos que as pessoas se convertam. E chamamos de conversão o fato de ser batizado e entrar na igreja. E assim falamos que, não, eu já me converti. Não, conversão não é isso. Conversão é abandonar os pecados. Por isso é que agora batizamos tudo. Batizamos mesmo tudo. Batizamos tudo. As pessoas com suas coisas na cabeça, nas unhas, nos lábios, batizamos tudo. Não lhe falem só Jesus, não lhe falem nada. Há muito tempo não era assim, é por isso que tínhamos cristãos genuínos. Agora estamos a batizar tudo e as pessoas não se convertem. Porque chamamos de conversão o fato de serem batizados, de tomar banho. Esse é um grande problema. Diminuímos a norma do Senhor. E as pessoas não conseguem ver que é necessário um sacrifício do eu. Batizamos mundanos e permanecemos mundanos. Não há conversão. E é verdade, no princípio houve arrependimento, mas aqueles que foram encontrados são mundanos. Então os mundanos que se arrependeram, quando entram na igreja, encontram mundanos também. Não tem diferença? Não tem diferença. E a nossa justificação, que a princípio pela fé estava já a surtir a sua eficácia, ela começa a se perder. Então por que é importante entendermos que a justificação é pela fé? Porque o Senhor só perdoa pecados quando acreditamos mesmo que Ele vai perdoar. Mas entendamos que Deus não está aí para ficar o tempo todo a perdoar o mesmo pecado. Já falamos isso no segundo ponto. Por que é importante compreender também que a justificação é pela fé? Para que compreendamos que depois de sermos justificados, o Espírito Santo tem a pretensão de habitar em nós. Se queremos. E isso nos leva ao quarto ponto. O refrigério da presença do Senhor nos leva ao quarto ponto. A compreensão do mistério agradável da graça. Então, assim que eu me arrependo, o Senhor me justifica os pecados, e isso é pela graça, não vem de nós,
é dom de Deus, Efésios 2:8, né? Além de Efésios, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Isso é graça. A declaração de que somos inocentes agora porque cremos em Jesus, essa declaração é graça. Essa realização da purificação dos nossos pecados, que é o segundo ponto, não é igual ao primeiro. Essa purificação é graça. Agora, temos que entender uma coisa. Que isso aqui não anula. Só porque pela fé somos salvos em Cristo Jesus, só porque pela graça somos salvos, graça não é simplesmente justificação. A graça, ela é ampla. Ela é justificação, ela é santificação e ela é glorificação. Ok? Deus disse, a Bíblia fala, né? Quando Deus aparece para Abraão, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. É graça, porque ele creu, é fé. Mas Deus aparece para Abraão e fala, anda na minha presença e ser perfeito. Isso também é graça. Porque ninguém consegue andar na presença do Senhor e ser perfeito, se isso não depender do poder do Espírito Santo em nós. Por isso é que o refrigério do Senhor, da presença do Senhor, precisa acontecer logo após o arrependimento. Porque para permanecer na presença do Senhor, nós precisamos de ajuda. E é graça, a santificação é graça. É pela fé e é pela graça. A santificação não é pelos méritos dos seres humanos, como facilmente se compreende quando se ouve alguém dizer que podemos viver sem pecado. Ah, você é perfeccionista. Ninguém está a dizer que vamos viver por nós mesmos. Não, é pela graça, pela fé e pela graça. Pela fé e pela graça. E a glorificação também é pela graça. Vamos ser levados ao céu. Quem é que merece ir ao céu? Ninguém merece. Só a graça para nos levar ao céu. Para receber a vida eterna. Não é graça. É graça. É graça. Ok? Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para que, ao nos arrependermos, sua graça realize o milagre. Realizar o milagre não é justificação, é santificação. O milagre de eu não viver, mas Cristo viver em mim. Esse é o milagre que tem que acontecer. E quem que realiza isso? A graça de Deus. Não. E isso é santificação, isso não é justificação. Ao contrário do mundo que diz, estamos bem assim, não precisamos que o Senhor nos realize a sua obra em nós. Quando a Bíblia fala de realizar uma obra em mim é me purificar os pecados, é me colocar justo, suficientemente perfeito, à medida que passa um tempo, é lutar contra o pecado. Isso é a realização da obra que Deus quer fazer em nós. Porque no final Ele quer tornar esse corpo corruptível em corpo incorruptível. Mas para isso acontecer, para essa terceira fase da graça acontecer, a segunda tem que acontecer, purificação do caráter, culto racional. E isso acontece também pela graça. Ok? A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados, que também é um problema da compreensão da justificação. O Senhor não somente declara, eu estou a ser repetitivo, e às vezes repetir é bom, porque a pessoa não esquece. A declaração, sim filho, você crê em Jesus, a partir de hoje, eu não conto mais você como culpado. Há uma declaração, mas você tem que permanecer inocente. Só que isso, você não faz isso em você mesmo. Lembra Isaías a dar o exemplo da onça, né? Lembra que eu posso tornar as vossas vestes brancas como a neve, né? Venham e arrazoemos, porque isso vocês não conseguem fazer por vocês mesmos, é graça. E a capa de Cristo, que é o caráter de Cristo,
essa capa não é para cobrir pecados. Não. Porque a ideia é que Adão e Eva, quando pecaram, ficaram nus. Eles cozeram, colocaram o caráter deles, o avental, que aqui tapou, mas aqui não tapou, o avental é assim. A nudez permaneceu. Quando Deus matou o cordeiro, Deus não cobriu o avental com a capa do cordeiro, não. Eles tiraram o avental, as folhas de figueira, e colocaram as vestes de Cristo. Vê como é importante compreender isso. É muito importante compreender isso. Então, se nós permanecermos com as nossas capas, então ficamos mundanos. E é isso que agora facilmente se prega. Que não importa, desde que você venha à igreja e você é batizado, não precisa abandonar coisas por amor a Jesus. E se você ouvir alguém a te dizer para abandonar coisas, esse é extremista. Ora, mas a Bíblia está dizendo que o Senhor não vai cobrir pecados com a sua capa de justiça. Não, não é isso. O Senhor não vai cobrir mundanos. Ímpio vai permanecer ímpio. Mesmo que foi batizado, aquilo só ficou banho. Só ficou banho. É graça divina justificar, é graça divina santificar, é graça divina glorificar o ser humano. Por quê? Porque pela fé ele crê que o Senhor lhe perdoa. Pela fé ele crê que o Senhor vai purificá-lo, torná-lo limpo, perfeito, segundo a norma do varão perfeito. Se não crescermos em Cristo, que é santificação, não pode entrar no reino de Deus. Não aceitou a graça, não viveu na graça, e não quer que a graça realize nele, em mim, este milagre. É realizar em nós. Então, estamos prontos para ir para o terceiro processo, que é a glorificação, que também é pela graça. Vamos ao quinto ponto. Porque sem estas vestes, ficaremos sem palavras. Ninguém vai chegar à glorificação, às festas das bodas do Cordeiro, com seus próprios aventais. Eu estou bonito assim, eu não preciso das vestes desse boda. E vem que a autora sugere que havia uma amizade, porque o Senhor lhe disse, amigo, como é que você chegou aqui? Né? Então, pelos vistos, ele sabia. Ele sabia que deveria receber as vestes. Mas, não, essa é mobrada. Né? É mobrada, eu posso entrar assim e... Não, está tudo bem. Não preciso das vestes. Não, está tudo bem. Eu sou amigo do dono da festa. O Senhor é detalhista. Tem defeito, não entra. Não colocou a roupa, o caráter perfeito, não entra. E quem que disse isso? Sou eu? Não. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos. É pela fé comunicada. Fé comunicada não é justificação. Mais uma vez, é santificação. Então a justificação é justiça imputada. A santificação é justiça comunicada. E também é pela fé. Quem faz isso? O Espírito Santo. Então a justiça de Cristo e seu caráter. E seu caráter, não os nossos caráteres. Não há assim grau de amizade com o dono da festa e dizer que ele vai me entender. Não, ele não vai nos entender. Não importa qual é o grau e cargo que a gente tenha na igreja. Não importa. Ele quer que tenhamos o seu caráter. Só podemos permanecer na presença do Deus Todo-Poderoso com o caráter do Filho dele e não com os nossos. As nossas obras não vão justificar. Não, o quanto fomos evangelistas, o quanto fomos bons cantores. Não vão. Nossas obras não justificam. O quanto fizemos bem esmolas e demos esmolas. Né? Os artistas, os famosos fazem isso, justificando suas ações. Não. Isso não justifica. Nada justifica. Tudo tem que ser
pela fé e depois receber o caráter de Cristo. Aí sim, estamos completos para nos apresentarmos diante do Pai. Somente com a justiça de Cristo e seu caráter. E ele comunica a todos, todos. Ninguém fica de fora. Todos que pela fé o aceitam, então pela fé devem ser imaculados, irrepreensíveis, diz a palavra de Deus. Imaculados e irrepreensíveis. Nenhuma vestimenta de folhas de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado para quem se assentar com Cristo e os anjos à ceia das bodas do Cordeiro. Nenhuma folha de figueira, nenhum traje mundano. E podemos falar dos trajes mundanos das duas formas. Traje mundano, o físico, e traje mundano, o espiritual. Porque às vezes nos apresentamos diante de Deus na igreja com trajes mundanos. Trajes mundanos. Cada vez mais os cristãos são irreconhecíveis em suas ações, porque estão com trajes mundanos. E não se importam, porque não querem saber o que Deus acha sobre eles. Nos deixa em paz, vive a tua vida. Né? São aquelas mulheres de Isaías 4. Nós só queremos o teu nome. Nossas vestes, nossa comida, nós mesmos vamos cuidar. Então, usam as suas próprias teorias, suas próprias doutrinas, para se justificarem. Vestem as suas próprias vestes. Não querem ser em nenhum momento parecidos com Jesus. Mas quando são interpelados, eu sou da igreja. Mas você não se parece com quem segue a Cristo. Não tem aparência. Então, até mesmo as vestes, as nossas vestes dizem quem somos nós. As nossas vestes. E quanto mais então as vestes espirituais. Se essas físicas já importam, imagine as espirituais. Então, sem essas vestes, ficaremos sem palavras. E o homem, quando foi interpelado, como você entrou aqui sem as vestes? Ele ficou sem palavra, porque ele sabia. Ele sabia que ele negou as vestes das bodas. Não neguemos as vestes das bodas, meus queridos irmãos. O Senhor determinou como vamos alcançar a vida eterna, a glorificação. E o Senhor não vai por amor do irmão Soares. Ele é um bom cantor. Então, mas ele só tem aquele pecado. Não, o Senhor não vai fazer isso comigo, nem contigo. Se ele não poupou os anjos, diz Paulo, e expulsou-os, então ninguém conte que o Senhor vai fazer miminhos para alguns. Não. Se queremos e nos importamos com o relacionamento que temos com Deus, então seguiremos a norma do varão perfeito. Isso é que é resposta positiva ao amor que Ele nos deu, mesmo sendo nós ainda pecadores. Isso não é outra coisa, senão resposta positiva ao amor que Ele deu. Sexto e último ponto, e penúltimo ponto, há que se preparar para receber o Espírito Santo. A igreja tem uma missão para fazer. O mundo precisa ver uma igreja pura, verdadeira. E a igreja precisa terminar a sua obra, que é pregar o evangelho em testemunho. Mas isso não vai acontecer sem a presença do refrigério do Senhor. Sem isso, sem a chuva serôdia, nós não vamos terminar a pregação do evangelho. Vamos ficar aqui mesmo 1000 anos. Sem a presença do Espírito Santo, sem chuva serôdia, vamos ficar aqui o tempo todo. E o conselho é esse. O terreno do coração precisa estar preparado para receber a chuva, o Espírito Santo, o refrigério da presença do Senhor. Que se cumpra em mim, se cumpra em você. Precisamos preparar a nossa vida para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode habitar em um coração que tem pecados acariciados, em uma vida que ignora os conselhos divinos. O Espírito Santo não pode habitar em nós, só porque professamos ser cristãos. Nós precisamos nos aconchegar mais, chegar mais perto, olhar para a justiça de Cristo
E a partir da justiça de Cristo, começarmos a nos endireitar. Ao confessar os nossos pecados, ao nos arrependermos, então o Espírito Santo começa a nos comunicar o caráter de Cristo, para sermos mais semelhantes a Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. E é isso que o Senhor requer de nós para chegarmos ao último processo do plano da salvação, que é a glorificação. Se verdadeiramente nos importamos com o relacionamento de Deus, com Deus, sacrificar a todo tempo, a todo custo, o nosso próprio eu, por amor àquele que nos amou primeiro. Como é agradável saber que Ele nos amou primeiro. E o sétimo e último ponto, mais do que palavras, ação. Que o Senhor nos ajude a partirmos para a ação. O que realmente precisamos fazer é ter menos palavras e mais ações. Somos fracos, limitados para que isso aconteça de forma constante, mas o Senhor disponibilizou ajuda suficiente para isso. Então, se é o nosso desejo, oremos. Senhor, obrigado pela ajuda que disponibilizaste para permanecermos e para sermos transformados segundo a tua imagem e semelhança. Por favor, realize a tua obra em nós. Nós aceitamos e queremos permanecer nesse relacionamento. Por favor, nos ajude a sacrificar-nos dia após dia e dia após dia a sermos elevados à estatura de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos e sabemos que ouves a nossa oração. Por isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.